Graças e paz, queridos irmãos. Boa noite. Meu Deus. Irmãos, quero que os irmãos abram a Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Obadias. Livro do profeta Obadias. Nós iremos continuar nessa série importante de mensagens, nesse livro que tem trazido a nós informações relevantes para a nossa fé. A nossa leitura hoje será dos versos de número 15 a 21, para que tenhamos todo o contexto. Obadias, versículos de número 15 a 21. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo e a casa de José chama e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú. E os da planície aos filisteus possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria. E Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai amado, no santo nome de Jesus, nós invocamos o teu santo nome em nosso meio. Nós celebramos, Senhor Deus, o perdão dos pecados, celebramos a nossa nova vida em Cristo, e é por isso que nós estamos aqui. Senhor Deus, nos ajude em tua palavra. Fale aos nossos corações, ensina-nos, Deus, a tua verdade. Aplica-nos, Deus, no coração, para que possamos vivê-la, para que possamos, Senhor, não apenas contemplá-la, mas amá-la de todo o coração e vivê-la para a tua santa glória. Ajuda-me, Senhor, como teu servo, a expor a tua verdade. É no santo nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, irmãos? Ânimo, queridos. Ânimo. Amém? Vocês já estão de blusa, está ótimo. Irmãos, apenas algumas considerações que eu gostaria de trazer hoje no livro do profeta Obadias, daquilo que nós temos falado, e é de importante compreensão para que a gente possa prosseguir na exposição deste livro, desse profeta. Em primeiro lugar, eu acredito que todos compreenderam que o livro do profeta Obadias nada mais é do que uma informação em forma de profecia, e esta profecia em forma de juízo da parte de Deus por conta de inicialmente, um pequeno problema familiar. E Obadias nos mostra como problemas familiares não tratados podem se tornar grandes problemas em nossas vidas. É obviamente que quando nós olhamos para o texto de Obadias, perceberemos que aquele problema que havia apenas entre duas pessoas, Jacó e Esaú, se tornou algo tão grande, um emaranhado de problemas tão grande, não tratados, do qual se tornou uma guerra entre duas grandes nações, e por milênios. Problemas que se perduraram. Então, Obadias nos mostra o perigo de não conseguir entender o que está acontecendo e não tentar resolvê-lo pela graça de Deus. Também, olhando até onde nós pregamos, conseguimos compreender que dos versos de número 1 até o versículo de número 10, nós temos o momento em que Deus comunica a Edom como será o seu juízo.
as áreas de Edom que serão afetadas e como será o fim de Edom, que é o extermínio dele. Então, essa primeira parte da profecia, dos versos de 1 a 10, nós conseguimos compreender os detalhes daquilo que Deus agora iria fazer com todo o povo de Edom, que nada mais é do que os descendentes de Esaú, por conta de problemas e pecados não resolvidos, pecados que não passaram, transformados pelo arrependimento de Deus, continuando nas suas práticas más, e Deus começa a expor a eles, de forma sistemática, aonde Deus iria pegá-los. Como Deus faria que aquilo machucasse eles, até que chegasse no ápice do seu juízo, que é o extermínio de toda a nação. Uma segunda parte do livro, encontramos nos versículos de número 11 até o versículo de número 14. Deixa-se de falar o que acontecerá com Edom, mas agora Deus passa a expor, dos versos 11 a 14, as motivações que levaram Deus a trazer juízo sobre Edom. E ali também, de forma muito clara, diligente, minuciosa, Deus começa a expor motivo por motivo do qual Deus levaria Edom à sua ruína, mostrando-nos que Deus não deixa impune os pecados, que Deus não se esquece dos pecados. Nós nos esquecemos, muitas das vezes, dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, porque muitas vezes temos uma compreensão de que, por ter sido extremamente pequeno, Deus não vai se lembrar e que aquilo não terá um peso para a glória de Deus. E Deus, então, nos mostra claramente, usando o profeta Obadias, que Deus não se esquece dos pecados de ninguém e que nenhum pecado irá passar de forma inocente diante de Deus. Como eu disse no sermão passado, se fôssemos nós olhando para aquilo que Edom havia provocado diante de Deus, nós falaríamos que era um pecado só, uma desobediência diante de Deus, Deus não gostou, não houve arrependimento, e Deus veio com juízo sobre Edom. Não é isso que Deus faz. Deus ele vai fazer uma lista completa dos pecados de Edom, mostrando todas as motivações que o levou a trazer o seu juízo. Isso para oficializar o seu juízo para aquele povo e também para ficar ensinado, para que fosse um ponto de ensinamento a nós, de como nós devemos compreender que Deus observa todos os nossos passos. Amém, queridos? Uma terceira consideração também que pregamos até o versículo de número 14, para que nós possamos continuar. Obadias, o profeta, usado pelo Espírito Santo, ele nos mostra notoriamente, como o pecado é destrutivo. Como o pecado é destrutivo. Ele começa falando do pecado, ele termina falando do pecado e daquilo que Deus iria fazer por conta do pecado. Obadias, no meio de todos os seus ensinos que nós tiramos dos textos, uma coisa fica claro também, que salta aos nossos olhos, que o pecado, além de nos opor à presença de Deus, o pecado também nos afasta de diante de Deus. Nós conseguimos ver isso também em toda a população de Edom. Por muitas das vezes, Deus falou com eles para que eles pudessem se arrepender, no mínimo durante 1500 anos. Deus dizendo para que eles se arrependessem, que parassem com essa briga contra Judá, que é o povo do sul, o reino do sul. O reino do norte já não existia, e eles simplesmente se negavam em ouvir a Deus. O tempo todo eles se negavam a ouvir a Deus. E Deus está falando. E quanto mais eles se negavam a ouvir a Deus, mais eles se afastavam diante de Deus, até que eles se perderam. Eles se perderam e não conseguindo mais voltar. Eles conseguiram matar os de Judá. Eles estavam na encruzilhada, não apenas matando aqueles que passavam pela encruzilhada, diz o versículo 14, não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem lá no dia da calamidade do povo de Judá, nem ter entregado ali como um prêmio os que lhes restassem no dia da angústia. Eles não conseguiram mais voltar, porque o pecado ele não é apenas destrutivo, mas ele nos afasta da presença de Deus. Uma quarta consideração que temos agora é que dos versos 15 até o final, que é o versículo de número 21, essa narrativa vai mudar novamente. Então, dos versos 1 a 10,
aonde Deus iria destruir, como ele faria para destruir Edom, aonde Deus iria pegá-los. Dos versos 11 e 14, as motivações que levou Deus ao juízo daquele povo. Versos 15 a 21. Nós teremos agora os aspectos do juízo de Deus, tudo isso do 15 ao 21 será trabalhado. Os aspectos do juízo de Deus, a natureza do juízo de Deus, as características desse juízo, ok? O julgamento dos ímpios e o triunfo do reino de Deus e do reino do Cristo. É isso que nós teremos aqui, dos versos 15 a 21. As características, os aspectos do juízo de Deus, o que comporta o juízo de Deus, o julgamento dos ímpios e o triunfo do reino de Deus e do reino do seu Cristo. Obviamente, irmãos, que eu não irei pregar todo o texto do 15 ao 21. Hoje eu irei ficar com os irmãos nos versos 15 e 16. Amém? Será o nosso foco hoje, os versos 15 e 16. E qual é o foco desses versos 15 e 16? De fato, os aspectos do juízo divino. O que nós devemos entender a respeito do juízo divino, da natureza de Deus, ao julgar uma nação, ao julgar os homens, ao julgar um povo. Amém? Amém. Todos entendidos? Simplesinho, amém? Então vamos lá, versículo de número 15. Vamos ler o verso de número 15, para que possamos começar a nossa exposição. Diz assim, versículo de número 15: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo, o teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Mas eu quero agora, nesse momento, focar apenas no início do versículo. Porque o dia do Senhor está prestes a vir. Porque o dia do Senhor está prestes a vir. Essa é uma expressão extremamente conhecida daqueles que leem as Escrituras e daqueles que sempre acompanharam as profecias da parte de Deus, as promessas da parte de Deus. E, em primeiro lugar, eu já quero destacar uma informação e uma lição importantíssima. O tempo do juízo de Deus. É o primeiro aspecto que Obadias vai trabalhar conosco. O tempo do juízo de Deus. E eu quero levar os irmãos a duas compreensões nesse texto do tempo e daquilo que ele está falando. Primeiro, nós lemos somente porque o dia do Senhor está prestes a vir. Vamos reduzir a leitura. O dia do Senhor. Por ora, apenas o dia do Senhor. Na sua Bíblia, possivelmente, está em letra maiúscula. Porque ele está falando de um dia singular. De um dia diferente de todos os outros dias que já existiu na face da terra. Este é o tempo de Deus, que, de acordo com Romanos 9, é o dia em que Deus soberanamente decretou para ele mostrar o seu juízo. Mas antes disso, precisamos entender por que o dia do Senhor. Por que o dia do Senhor? Por que não o dia do juízo? O dia do julgamento? Porque o profeta Obadias, assim como todos os outros profetas, Jeremias vai usar muito essa expressão, o dia do Senhor, Daniel, demais, o dia do Senhor, Ezequiel, o dia do Senhor, apóstolo João em Apocalipse, o dia do Senhor. Por que essa característica de o dia do Senhor e não o juízo final? Porque ao citar o nome de Deus nesse dia, singularizando o nome de Deus nesse dia específico, todos os profetas, assim como o apóstolo, todos os textos que se referem a esse dia, está colocando esse dia num lugar acima de todos os outros dias. Ele está elevando esse dia, dizendo que é este dia que irá completar a história terrena. É esse dia que irá findar a nossa história. É esse dia em que haverá um ponto final. Quando se diz o dia do Senhor, o que está em julgo aqui, o que está sendo evidenciado no texto, é que é o Senhor que estará acima de toda a finalização da história. Que no fim dos dias, que no fim dos séculos, o que irá prevalecer é Deus e sua vontade, a sua justiça e o seu juízo.
Quando se refere ao dia do Senhor, o foco não está naquilo necessariamente que Ele irá fazer, que de fato é o seu juízo, mas o que está em foco é quem irá fazer, denotando que é a pessoa bendita de Deus, juntamente vindo com o seu justo juízo, que irá estar acima de tudo e de todos. Tudo irá se completar na pessoa de Deus. Não há outro fim da história. Todos estarão um dia diante de Deus. A grande questão é, como estaremos diante de Deus? Em Cristo ou fora de Cristo? Porque a resposta a esta pergunta irá decidir a nossa eternidade. Quando se coloca o dia do Senhor, está se dizendo que é o Senhor que irá colocar um ponto final na história e que é Ele, e somente Ele, que irá definir, através do seu justo juízo, a nossa eternidade. Todas as coisas. O anúncio profético neste tempo do juízo de Deus, o que Obadias está dizendo é: Edom, mediante a tudo que vocês fizeram, a tudo que vocês planejaram, a todas as coisas ruins que vocês desejaram, a maneira como vocês trataram o seu irmão, Judá, Israel, a sua história também será finalizada no dia do Senhor, como todas as outras. E o que lhe espera? E o que lhe espera? Porque o tempo está contando e passando. O apóstolo Paulo, sabiamente, ele vai dizer que hoje nós estamos mais próximos do fim e do dia do Senhor do que quando nós fomos convertidos. Ele diz isso na carta aos Romanos. Então esse é o primeiro aspecto daquilo que ele começa a proferir. O dia do Senhor. Toda a história parou. Tudo o que estava acontecendo em Edom, para. Todas as motivações já não são mais faladas. Tudo o que eles fizeram já não acontecerá mais, porque toda a história irá parar diante do trono de Cristo. Toda a história. Toda a história. E esse é um primeiro aspecto do tempo do juízo. Mas existe mais informações ainda, porque, diz o versículo 15, o dia do Senhor está prestes a vir. Todas as vezes que alguém começa ou corta uma linha de raciocínio daquilo que está dizendo com a seguinte informação: algo está prestes a acontecer, está dizendo que haverá um evento que é superior a todas as coisas que estão acontecendo historicamente. Todas as vezes que nós dizemos, algo está prestes a acontecer, algo está prestes a vir, no caso aqui é, o dia do Senhor está prestes a vir, e novamente é citado o tempo. De forma mais oculta, mas está se falando referente ao tempo. Está prestes a vir. E todas as vezes que existe a expressão está prestes a vir, é porque ou uma pessoa ou um evento superior à história que está acontecendo irá mudar tudo. Quando ele diz o dia do Senhor está prestes a vir, existem algumas qualificações para o dia do Senhor e sobre a pessoa de Deus. A primeira qualificação, que Deus, que a santidade de Deus, ela é superior a todos os pecados humanos. A santidade de Deus irá resolver tudo aquilo que o pecado destruiu. Não necessariamente para a salvação, irmãos. Não necessariamente para a salvação. Para os ímpios, a santidade de Deus é um problema. Porque Deus é um Deus santo. E Ele lança fora tudo aquilo que não é santo. Então essa é uma compreensão. Uma segunda expectativa a respeito de Deus é que a justiça de Deus, ela é superior a toda injustiça humana. A justiça de Deus sempre é colocado sobre toda injustiça humana. Está prestes a vir.
aquele cuja sua justiça é superior a toda injustiça cometida no mundo. É uma qualificação da pessoa e do dia do Senhor. Também é compreendido que o dia do Senhor está prestes a vir, onde a retidão de Deus, a equidade de Deus é superior a toda iniquidade da raça humana. É esse o Deus que está prestes a vir. Quando é dito, olha, o dia do Senhor está prestes a vir, não está também tratando apenas no sentido do juízo final de Deus, mas existem duas dimensões. E aqui eu queria parar um pouquinho e pensar com os irmãos a questão desse tempo. O dia do Senhor está prestes a vir. Existem duas conotações de tempo. A primeira conotação de tempo é o juízo específico sobre Edom. Isso era uma profecia. Vocês serão exterminados. O dia do Senhor, sobre vocês especificamente, estará vindo. Onde Deus vai destruir, envergonhá-los. Lembra, diante de mim vocês serão pequenos e desprezíveis, as alianças serão desfeitas, entrarão nos seus territórios e roubarão, quão grande será a sua destruição. Lembra-se de tudo isso? Está falando-se do dia da destruição e do extermínio de um povo específico. Edom, mas do vizinho? Não. Está se referindo a eles. Mas também a segunda conotação de tempo está apontando para o futuro, falando do juízo final. Existem essas duas conotações quando Deus fala a respeito do dia do Senhor. Uma destruição e um juízo oportuno naquele momento da história, sobre aqueles a quem é endereçado a profecia, Edom, mas também se referindo à história final, ao juízo final. A pergunta é, por que é que Deus trabalha com essas duas dimensões de tempo? Sabemos que Deus iria já destruir Edom, temos as motivações já do porquê Deus destruiria Edom, mas por que ele fala usando esses dois momentos da história? Quando ele diz, porque o dia do Senhor está prestes a vir. Primeiro, porque precisamos considerar as diferenças do aspecto do juízo do momento sobre uma nação, do juízo que nós chamamos de juízo parcial, com o juízo final. Do juízo parcial com o juízo final. Existe uma conotação didática que Deus quer que o seu povo entenda o que ele está fazendo. Existe uma conotação que nos mostra exatamente aquilo que ele quer nos ensinar, aquilo que ele quer fazer. E aqui nós precisamos entender. É verdade que o juízo parcial se refere à destruição de Edom, como já aconteceu. Cadê Edom? Não existe mais. Não existem mais os descendentes de Edom. Então agora nos resta o cumprimento do juízo final. Como é que nós devemos entender isso? Então vamos lá. Todas as vezes que Deus julgou uma nação, um homem, uma vila, um lugar, um ambiente, um povo, Deus, ele julgou de forma parcial, demonstrando que, junto com o seu juízo, estava misturado a sua misericórdia. Prestem bem atenção agora na teologia que o Senhor está nos ensinando. Todas as vezes que Deus destruiu um povo, uma nação, ou julgou um povo, uma nação, um indivíduo, o juízo de Deus naquele momento específico da história, além de ser conhecido como o juízo parcial, sempre o seu juízo foi misturado com misericórdia. Ainda que nós não consigamos entender, e talvez nós não consigamos entender, porque a gente não consegue imaginar o que vai vir no dia do juízo final. No dia do juízo final. Eu quero que os irmãos abram, deixa marcadinho Obadias, mas vamos para Apocalipse. E nós vamos compreender um pouquinho a respeito do juízo final e fazer uma comparação teológica com o juízo parcial.
No livro sagrado do Apocalipse, no capítulo 14, eu quero ler apenas o verso 9 para dar contexto, mas o foco é o 10. Então, Apocalipse 14, 9 e 10, o foco é o 10. Leiam comigo o que o Senhor Jesus nos ensina. Apocalipse 14, versos 9 e 10. Todos abriram? Olha a importância de nós entendermos essas duas dimensões de tempo, do juízo de Deus, que ele está nos ensinando através do profeta Obadias. Ele diz assim no versículo de número 9, Isaías, Apocalipse 14, 9, 10. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na sua mão, vírgula. Deixa eu só explicar aqui o versículo 9. A besta nós sabemos que são duas compreensões. A primeira besta é o poder político e a segunda besta é o poder religioso, que são de engano, de heresias e aqueles que são envolvidos por tudo aquilo que a política defende como algo bom, mas que a Bíblia diz que é pecado. Se eu entendo aquilo juntamente com a política, eu estou amando a besta. Essa é a ideia, ok? Então, está falando dos ímpios. O versículo 9 se refere aos ímpios. Diz assim: então estes que são ímpios, resumindo de forma muito simplista o versículo 9, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Até aqui. Os ímpios beberão do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. A informação aqui é muito mais comum e fácil de ser compreendida pelos judeus do que pelos gentios, porque Jesus está usando uma figura de linguagem muito conhecida deles. Deixa eu explicar. Hoje, quando nós falamos de bebida alcoólica, nós sabemos que existe o processo de destilação. É um processo extremamente recente quando comparado ao período judaico. Ok, irmãos? Agora vocês imaginem o vinho sendo produzido naquele período da história, nesse período aqui do primeiro século. O vinho ele não parava a sua fermentação, porque era algo orgânico. Ele estava fermentando o tempo todo. Quanto mais o vinho era fermentado, mais a pessoa iria ficar bêbada, fosse com um dedinho só da bebida. Ele está extremamente concentrado, extremamente fermentado, o teor alcoólico dele era enorme. Como é que os judeus faziam para poderem provar do vinho? Eles misturavam o vinho com água. Isso era muito comum. Geralmente a medida era 10 por 1, mas eu não vou ficar ensinando isso aí, que isso aí deixa para um outro momento. Mas eles misturavam, que era mais ou menos a medida de 10 por 1 ou 1 por 3, conforme o tipo de vinho, deixando ele extremamente diluído para que pudessem beber e não se embriagar. Obviamente que ainda se embriagavam, por isso que eles tinham um cuidado, mas eles conseguiam beber sem se embriagar. Então isso era comum quando eu ia na casa de alguém, e alguém, se eu fosse um judeu, chegasse na casa de alguém lá no primeiro século, alguém colocasse um vinho para que eu pudesse tomar, eu já sabia que aquele vinho era diluído. Isso era comum, isso era o normativo. Isso era o normativo, não tinha frescura, tinha que ser assim. Então, Deus usa o seu juízo através da figura do vinho, de como eles compreendiam. Que todos os juízos dele, parcial, eram juízos misturados com água, misericórdia. Mas no dia do juízo final, o vinho do seu cálice diz que seria da sua cólera, preparado sem mistura, integral. O que é isso? Que a diferença básica entre o juízo final e o juízo parcial de Deus é que os juízos parciais são diluídos na sua misericórdia, mas o juízo final será toda a força de sua ira, sem mistura. Deu para entender? Até aqui é só a teologia, a prática da coisa. Tanto Obadias, um profeta do Antigo Testamento, como o apóstolo João, um líder da igreja do Novo Testamento, estão defendendo a mesma coisa.
O que eles estão defendendo? Que tudo que você e eu vimos, lemos, aprendemos e iremos ainda ver até antes da volta de Cristo, em manifestação do juízo de Deus, são juízos misturados com misericórdia. Isto inclui o extermínio de Edom. Durma com um barulho desse. Porque a gente imagina que não tem nada pior do que o extermínio e a morte. E Obadias está dizendo, o dia do Senhor está vindo em dois aspectos. O primeiro, só sobre vocês. E o segundo, vocês ainda terão um juízo final. O primeiro, extermínio, se alegrem, é misericórdia. Isso significa que todas as pragas do Egito são frutos do juízo e da misericórdia. Que todas as doenças que Deus lançou no Antigo Testamento sobre povos e que dizimaram povos, é juízo misturado com misericórdia, juízo diluído. Que todas as guerras que Deus realizou, vencendo-as, é juízo diluído. Nada se compara à cólera integral de Deus no juízo final. Pastor, do que é que o Senhor está falando? Eu não tenho a mínima ideia. Deus preparou um dia para manifestar a sua ira integral e sem mistura. Se você, como eu, consegue olhar para Obadias e falar, meu Deus, que coisa terrível esse juízo, e as Escrituras estão dizendo que isso é o juízo parcial, diluído, quanto mais no juízo final. Quanto mais no juízo final. O tempo do juízo de Deus fala muita coisa. Se é no juízo parcial, se é no juízo diluído, porque aconteceu durante a história da igreja, na história de Israel e história da igreja, com aquilo que vai finalizar a história. Será algo terrível, que nós não conseguimos sequer imaginar. Sequer imaginar. Essa é a primeira declaração que Obadias está falando. Compreendam os tempos do juízo de Deus. E o tempo está se aproximando do juízo final. Isso é uma palavra profética de um homem de Deus, falando por meio de Deus, o como devemos compreender o tempo ou os tempos do juízo de Deus. Segunda lição, ainda voltando para o versículo de número 15, em Obadias, por favor, diz: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Em segundo lugar, o alcance do juízo de Deus. O alcance do juízo de Deus. É interessante como o profeta faz, e a maneira como ele fala. Ele diz, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizestes. Parece que ele leva isso para o geral e volta a falar de Edom, como tu fizestes. Por que ele faz isso? Porque neste momento do versículo, Edom se tornou o símbolo de todas as nações perversas, ímpias e hostis a Deus. Edom está simbolizando todas estas nações. E isso é uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos. Quando Deus fala o nosso nome nos céus, o que o nosso nome significa para Ele? Porque Edom simbolizava todas as nações perversas da terra, nesse momento da história. Nesse momento da história.
Sabemos que o dia do Senhor está prestes a vir, significa não apenas o juízo sobre Edom, mas também o final, porque o alcance do juízo de Deus, e agora volta o texto, é todas as nações. Todas as nações. Irmãos, todos os reinos, todos os povos, todos os governos, todas as monarquias, todos os continentes, ou já foram julgados por Deus, ou estão sendo julgados por Deus, ou um dia serão julgados por Deus. Nenhuma nação, nenhuma vila, nenhuma tribo, por mais afastado que seja nesse planeta nosso, passará inocentemente diante de Deus ou esquecido diante de Deus. O alcance do juízo de Deus do dia do Senhor é universal, é completo, é pleno. E o profeta agora, com o dedo em riste, profetiza contra Edom, dizendo: não são apenas vocês. Todas as nações um dia estarão diante dele. Porque já existem nações, impérios, monarquias que já foram julgadas, existem aquelas que estão sendo julgadas, aqui no caso de Edom, eles mesmos, e haverão aquelas em que um dia serão julgadas, inclusive nós, o Brasil, inclusive o nosso estado, inclusive a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa casa. Todos iremos comparecer um dia diante do tribunal de Cristo. É interessante como isso acontece, e a maneira como o Senhor fala, e aquilo que tem nesses aspectos do juízo de Deus, agora do alcance, e a maneira como ele vai tratar disso. Nós estamos em Obadias, volta um livro que é Amós. Em Amós, capítulo 5, queridos, vamos analisar um texto que vai falar sobre isso. Amós, capítulo 5, versículo 18, é o livro anterior a Obadias, é o profeta Amós, e aqui nós vamos ver que de fato isso é universal. Porque o dia do Senhor, ele é para os edomitas, um povo ímpio. Mas o dia do Senhor, no profeta Amós, é para Israel, reino do norte. Mas o dia do Senhor, para Apocalipse, é para o mundo moderno também. É para todos. É universal. Leiam comigo em Amós, capítulo 5, versículo 18, e vamos ver a palavra de Deus. Vejamos como ele trata o assunto. Ele diz: ai de vós que desejais o dia do Senhor. É o mesmo dia. É interessante que eles estão perdidos em sua arrogância. Deus tira Amós do reino do sul, ele é do reino do sul, leva ele para o reino do norte. Já vai dar um problema no início do livro de Amós lá, porque tem um camarada que se acha o dono de Deus lá no reino do norte e fala assim: volta lá para o sul, porque aqui, o profeta do reino do norte que estava lá, que é um falso profeta, ele diz assim: Amós, volte para o reino do sul, porque aqui é o meu ganha-pão. Olha, o cara faz do ministério uma cabide de emprego. Aqui quem ganha grana sou eu, você tem que voltar. Ele fala: você acha que eu vim aqui para ganhar dinheiro? Deus me tirou do sul, eu estava bem, tranquilo. Eu estava cuidando de boi. Ele era boiadeiro. Estava cuidando de boi. Deus me manda até aqui para trazer uma palavra que vocês estão sendo condenados. E você está mentindo ao pregar erroneamente a esse povo. E Amós leva um tapa na boca. Porque pregou a verdade. Literalmente. Deus se ira. Porque vê que aquele povo está perdido em sua arrogância e dizendo: somos crentes, somos o povo de Deus. E aí Deus diz então no versículo 18: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Para vocês não é dia de luz, não é um dia de glória. Vocês serão condenados nesse dia. Deus está falando isso para Israel, do mesmo jeito que está falando para Edom, porque o alcance do juízo de Deus é universal. É o mesmo dia. É o mesmo dia. Verso 19.
Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. É interessante a maneira como o Senhor diz, que será algo tão comum, que é como se alguém se deparasse com um leão no caminho que ele está fazendo em retorno à sua casa, e ele sai correndo e ir por outro caminho, mas no outro caminho tem um urso. Não tem escapatória. É como aquele que se chega em casa e ele se sente tão protegido, porque ele conhece a casa dele, e a primeira coisa que ele faz, um judeu faz, e nós deveríamos fazer isso também, chegamos em casa, paramos, colocamos a mão na parede para tirar o sapato, e vem uma cobra e o pica. O meu juízo vai pegar vocês aonde vocês estiverem. No caminho, seja em algum lugar diferente, num atalho, onde o urso aparece, ou até mesmo na proteção da sua casa, vocês estarão diante de mim naquele dia. Eu acharei vocês. E aqui eles achando que eram super crentes. Versículo 20. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? O Senhor chama a atenção deles dizendo, de verdade, vocês acreditam que vocês são salvos? Pelo aquilo que vocês vivem, pelo coração de vocês? Somente pela aparência de quem vocês são? Agora Deus começa a pegar pesado na fé, na vida cristã, ou na vida de fé deles. 21. A palavra aborreço eu já disse, que é eu odeio, né, no hebraico. Então, na minha Bíblia começa dizendo aborreço. Então ele diz, eu aborreço, desprezo as vossas festas. Isto é, eu desprezo todo o ajuntamento de vocês. Deus está falando isso para a igreja do Antigo Testamento, irmãos. Deus está falando isso para a igreja do Antigo Testamento. Ele continua, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Sabe o que é assembleia solene? Culto. Eu não tenho prazer no culto de vocês. Eu não aceito. 22. E ainda que me ofereçais holocaustos, isso é, adoração, louvores, e vossas ofertas de manjares, que é de gratidão, no Novo Testamento seria, correspondente ao nosso momento de gratidão a Deus, não me agradarei deles, nem me atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Eu tenho nojo de vocês. Palavra de Deus, não é minha, está no texto, briga com Deus. Olha o próximo versículo. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Quando vocês se ajuntam para cantar, para mim é só barulho, que me dói o ouvido. Para com essa gritaria, com essa algazarra. Não tem nada de bonito. Por mais lindo que eles pudessem ter ensaiado. Isso é o pecado, irmãos. É o que o pecado faz com o nosso culto. Então aqui está sobrando para quem está cantando, mas sobra para quem toca também. Porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Os músicos também parem de dar acordes. Parece que vocês estão todos errando o tempo. E eles estão certinho. É porque já desagrada a Deus. É o culto que não agrada a Deus. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. É isso que eu quero naquele ajuntamento. Que meu juízo venha e invada como uma água, como uma grande enchente, destruindo todos vocês. O dia do Senhor, qual é o alcance? Todas as nações. Vai bater em Edom e bateu no Reino do Norte. Cadê o Reino do Norte? Em 722, foi destruído por completo, antes de Cristo. Está no texto. E para nós como igreja? Mateus 25. A gente já não está pregando em Mateus 25 aos domingos, né? Então, um pouquinho de Mateus 25.
Só que a gente vai só para o 31 agora. Mateus 25, 31, e agora se refere à igreja do Novo Testamento. Mateus 25, 31 diz: até o 33. 31 a 33. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros como o pastor separa os cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Aspectos do juízo de Deus. Qual o seu alcance? De novo, todas as nações. Como ele fará isso? Temos aqui algumas informações rápidas, spoilers, do que virá. Primeiro, todas as nações estarão diante daquele que se assenta no trono. Segundo, o Senhor, de uma forma gloriosa, conseguirá separar homens de homens. Fará separação nesse grande dia. O joio do trigo, as ovelhas dos bodes, como diz uma outra tradução. Terceiro aspecto desse juízo que alcança todos. O Senhor julgará a cada um pelas obras que eles fizeram, por aquilo que eles falaram, pela maneira como cada indivíduo da história viveu. Quarto, é o Senhor que irá definir os destinos eternos. Obadias está falando disso, o apóstolo João está falando disso, Jesus está falando disso, e tem crente marculinando porque não entende. Porque não entende. São as mesmas informações do Antigo e do Novo. Ele vai fazer a separação. Versículo 34 diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. E também vai dizer àqueles que estão à esquerda: nunca vos conheci. Porque ele define. É ele quem define. Aspectos do juízo de Deus. Aspectos do juízo de Deus. Primeiro, os tempos do juízo. Segundo, o alcance do juízo. Terceira lição. Vamos voltar lá para Obadias. A medida do juízo de Deus. A medida do juízo de Deus. O verso de número 15. Como tu fizestes, assim se fará contigo. E novamente estamos diante da lei do talião, falado no último sermão. Ou, no latim, lex talionis. Escrito e oficializado no livro do Êxodo, no capítulo 21, onde o Senhor diz: olho por olho, dente por dente. O que o Senhor está usando é a forma mais absoluta da justiça. Vocês serão julgados por aquilo que fizeram. É o que o texto está dizendo. Como tu fizestes, assim se fará contigo. Feriu a espada? A espada será ferida. Jesus também falou isso em Mateus 5. Por isso nós somos aliancistas, entendem, irmãos? Porque está seguindo. Agora, uma coisa, eu preciso abrir aqui um parênteses. Quando eu falo que nós somos aliancistas, não confundam-nos com o aliancismo presbiteriano. Nós conseguimos entender muito bem o que é a igreja e o que é Israel, ok? Então vamos lá. Nós somos aliancistas batistas, para ficar claro. Nós não concordamos, por exemplo, com o batismo infantil, isso é óbvio. Não faz parte do nosso aliancismo. Ok? Amém, irmãos? Então tá bom.
Então isso precisa ficar muito claro em nossa compreensão. A lei do tabelião. É como todas as coisas irão acontecer. A diferença é que nós perdoamos, mas a justiça será feita. Perdão e justiça andam juntas, cada uma realizando aquilo que o Senhor disse. A justiça vai ser feita, ainda que eu tenha perdoado. Porque senão a igreja vira lugar de bandido. Eu faço, eu roubo, o irmão me perdoa e não pago nada. Não, tem questões técnicas a serem resolvidas. Qual é a questão técnica? O dinheiro, você tem que devolver. Jesus perdoou Zaqueu, devolva aí. E ele falou, devolvo 4 vezes mais. Não confundam as coisas. A igreja não é lugar de malandro. É o que o Senhor está falando aqui. De acordo com o que vocês fizeram, vocês irão receber. E isso não era uma prática somente dos judeus. Sempre foi uma prática na história. Olhem para os persas. Nós sabemos que a história, narrativa bíblica da rainha Esther, se aconteceu no Império Persa. E vocês vão se lembrar que Amã, um filho do diabo, puxa-saco do rei, queria matar Mordecai, tio de Esther. E ele prepara o que para matar ele? Uma forca. Quem morreu a forca? O próprio Amã. Não é isso que você vai fazer? Deus assim o julgou. Deus assim o julgou. Isso. Faraó, no Egito, no livro do Êxodo, quando descobre o nascimento das crianças, ele fala que as parteiras deveriam matar, inclusive, afogadas. Quem morreu afogado? Quando Deus fechou o Mar Vermelho? O exército de Faraó. É que a gente não percebe esses textos. A gente acha que é tudo assim, aleatório. Veio na mente de Deus na hora ali, e ele... Não, irmãos. Deus está cumprindo a sua palavra. Só tem um problema. Esses juízos estão ainda diluídos. Mas no juízo eterno, a ofensa é contra a pessoa eterna de Deus. Então, o inferno e o lago de fogo e enxofre serão eternos. Conseguem perceber? Então, notoriamente, nós temos aqui informações importantíssimas da lei do talião. Quando nós começamos a dizer, não, o que as pessoas cometeram não deve ser ou ter a mesma penalidade, Abacuque vai dizer o quê? As leis se afrouxaram, Senhor. E por isso a violência cresceu. Nada parecido com o nosso país, né, irmãos? É difícil falar, mas está no texto. As leis se afrouxaram e a violência cresceu. Porque não há justiça. A justiça se estremeceu. Deixa eu falar algo aos irmãos. Obadias é o profeta que está também falando aos nossos corações, dizendo o seguinte: ainda que haja homens, ainda que haja mulheres, que consigam driblar a justiça dos homens, jamais irão driblar a justiça de Deus. Ainda que eles consigam ter subterfúgios da lei, para conseguirem se garantir em seus erros, em seus delitos e corrupções, de Deus eles não passam. De Deus eles não passam. Porque o juízo de Deus é justo, e como tu fizestes, assim se fará contigo. Não haverá ninguém nesse mundo, absolutamente ninguém na face dessa terra e na história, do qual conseguirá passar impunemente diante de Deus. Ninguém. Ninguém. Amém? Quarta lição: o peso do juízo de Deus. Olha como diz o final do versículo de número 15 e entrando para o 16. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça, porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. O peso, a força, a sentença final do juízo de Deus.
Edom armou uma armadilha, diz o versículo 14, contra Judá, nas encruzilhadas. Mas Edom se tornou refém dela mesma. Edom cavou uma cova para Judá, e eles mesmos foram enterrados nela. Porque esse é o peso final da justiça de Deus. Deus se lembrou novamente do que eles fizeram quando Babilônia entrou no Reino do Sul, em Judá, e os levou ao cativeiro, por ordem do próprio Deus. Eles entraram lá, vocês se lembram disso? Eles entraram em Jerusalém, roubaram, espoliaram, tomaram tudo o que eles quiseram. Versículo 11, no dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Vocês não fizeram isso? E não apenas quando eles de fato foram levados, e não havia mais judeu em Jerusalém, em Judá. Sabe o que vocês fizeram? Vocês fizeram uma grande festa lá. Dentro da minha cidade, vocês beberam no meu santo monte. Vocês celebraram. Assim beberão de contínuo todas as nações. Vocês se alegraram com uma alegria mórbida, doentia, de ver os seus irmãos sendo levados. Fizeram festas, fizeram farra em Jerusalém. Eu estava ali vendo. Agora, virão nações e beberão tudo de vocês. Tudo. E isto não é algo que vai acontecer apenas com Edom, queridos. Beberão de contínuo todas as nações. Beberão, isto é, festejarão, sorverão, acabarão com tudo aquilo que foi dado na festa, ou seja, será aquela festa completa, sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Os destroços de Jerusalém, depois de 70 anos, estavam ali. Eles precisaram reerguer. Mas vocês serão apagados da história, como se vocês nunca tivessem existido. Nunca. Agora prestem atenção no peso final, porque como bebestes no meu santo monte. O profeta, como eu disse, os livros proféticos, eles não têm a obrigação de nos passar os contextos, por isso que demora mais a exposição. Mas sabemos qual é o contexto. Eles entraram, beberam, foram destruídos. Mas enquanto eles se alegravam, nós vemos Jerusalém chegando na Babilônia. Vai começar a história de Daniel, os meninos que chegaram lá, Sadraque e Mesaque, está tudo acontecendo simultaneamente. Edom tirando sarro dentro de Jerusalém, Daniel e os seus 3 amigos, juntamente com outros, estavam tudo lá presos na Babilônia. Se lembram disso? Começa o profeta Daniel e tal. Só que eles voltam depois de 70 anos. E Deus os levanta. Mas essa é a história dos judeus. Mas qual é a história de Edom? Diz assim: assim beberão de contínuo. Não está falando agora de um juízo momentâneo. Não está falando de um juízo eventual. Está falando de um juízo regular e constante. É para sempre. Vocês não existem mais. Eu acabarei com vocês aqui e vocês sofrerão para sempre no inferno. Para sempre no inferno. Qual é esse sentimento? Vamos voltar lá para Apocalipse 14. E nós já vamos encerrar. Que nessa brincadeira já deu 1 hora de sermão, irmãos. É brincadeira ou não? Apocalipse 14. Apocalipse 14, verso 10 novamente. Diz:
também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Continua, aqui já é a parte final, depois do juízo. E será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. O que vai acontecer do lado de lá da eternidade, mas o lado sombrio? Para todo sempre. Edom, como todos os homens maus de todas as nações, de todas as eras, de todos os tempos, serão atormentados dia e noite, num sentimento de tormento de fogo. Imaginem vocês sendo queimados e nunca mortos. Mas também haverá o enxofre, que é o cheiro tóxico entrando no seu corpo, entupindo-os de toxicidade da parte de Deus. E no meio de todo o sofrimento e de toda aquela lava do juízo de Deus, os pecadores olharão para cima e se depararão com pelo menos 2 personagens: um grupo de anjos e o próprio Cristo. O que isto significa? Que a pessoa bendita do Cordeiro e aquele grupo de anjos que estarão ali junto com o Cordeiro estarão testemunhando de forma ocular a justiça de Deus derramada sobre os ímpios. Isso é no aspecto do Cordeiro e dos anjos olhando para os perdidos sofrendo. Mas qual é a compreensão dos perdidos ao fogo, olhando para o grupo de anjos e para o Cordeiro? Que no meio do juízo eles terão consciência, por termos negado aquele santo homem, nós não queremos sair daqui. A consciência atormentada fará parte do juízo divino. Não é somente o corpo em chamas, a toxicidade interna dos pulmões, mas a consciência de que jamais sairemos daqui, porque negamos o Cordeiro de Deus, que está testemunhando o seu triunfo sobre nós. Que você e eu jamais venhamos experimentar tal situação, irmãos. Que Deus nos guarde e nos abençoe, entendendo os aspectos que o profeta Obadias nos ensina a respeito do juízo de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.